preparados para mais um vídeo do canal com essa visão espetacular. Espetacular, não tenho o que dizer. O tema do vídeo de hoje é a experiência que a gente vai contar aqui e que pode estar ajudando você, porque ajudou a mim, então pode estar ajudando você também. É sobre a questão do medo, né? Eu descobri que eu tinha medo. Eu tinha medo de muita coisa. Apenas eu cheguei aqui na Itália, eu comecei a ter medo de fazer coisas normais, de ir no mercado, de falar com pessoas, de ouvir elas falando outra língua. Eu comecei a ter medo de dirigir, coisa que eu não tinha no Brasil. Eu fazia o que tinha que ser feito, às vezes dava um medinho, mas não era um medo que me impedia de fazer aquilo que eu precisava fazer. Eu comecei a ter medo da opinião dos outros, eu comecei a ter medo do que os outros iam falar de mim, de como as pessoas iam me ver. Eu comecei a ter medo dos atos que eu ia tomar e que poderia causar alguma coisa, que poderia alguém pensar alguma coisa. Eu comecei a ter medo de tudo. Medo de tudo. E aí eu tive que olhar pra mim, entrar numa jornada de autoconhecimento, que agora tá muito em alta esse nome, né, autoconhecimento. Mas assim, há 3 anos atrás foi exatamente isso que eu tive que fazer. Entrar numa jornada de autoconhecimento, começar a me rodear de conteúdos que me ajudassem naquela situação, porque financeiramente eu não podia, tá? Vou pagar, sei lá, um psicólogo, vou fazer um curso avançado pra entender o que tá acontecendo. Vou fazer isso, não dava, entende? Então eu tive que usar os recursos que eu tinha naquele momento. E foi assim que eu fiz, eu me rodeei, eu tinha telefone, eu tenho telefone, eu tinha internet, eu pensei, eu vou me cercar de conteúdos que possam estar me ajudando. Aí eu posso também estar vindo com outro vídeo pra gente falar sobre isso, sobre o ambiente que a gente vive, sobre a gente modular o ambiente que a gente vive para poder vencer esses medos que a gente tem dentro do nosso coração. Mas, assim, a experiência, né, de hoje que eu quero passar para vocês sobre a questão do medo, eu não tinha, assim, eu tive que entrar mesmo no assunto e ver o que estava acontecendo. Eu pensava, tá, eu tenho medo de ouvir outras pessoas falando outra língua, que no caso seria a língua italiana. Mas é muito superficial. Eu tenho medo de ouvir os outros falarem outra língua, porque o meu cérebro não conhece. É muito superficial isso. Porque tem muita gente que não sabe falar, não entende, escuta essa língua entrando, assim, vamos dizer, bem o básico, assim, entrando no ouvido, entrando no cérebro e consegue reagir tranquilamente com isso. Por que que eu tinha tanto medo? Justamente porque eu tinha medo, não era exatamente daquilo, eu tive que me aprofundar mais nisso, né? Eu tinha medo da frustração, eu tinha medo da vergonha, da reação que eu ia ter quando eu não soubesse responder ou quando eu não entendesse. E como eu não queria me sentir vulnerável, eu acabava entrando em pânico e não conseguia fazer absolutamente nada, a ponto de não conseguir ir no mercado. Se precisasse ir numa farmácia, eu não ia. Se precisasse atender um correio que tivesse chegado, eu não ia, tá? Eu fazia de conta que não tinha ninguém em casa. E no início eu tive que ficar um pouco em casa, porque era Covid e por outras coisas que aconteceu. Então, assim, muitas vezes chegava correio, chegava coisas e eu não ia. Eu tinha medo de ouvir os meus vizinhos que moram aqui embaixo, de eles falarem comigo, de somente dizer bom dia, boa tarde, somente de fazer isso já pra mim era o fim do mundo, assim, eu entrava em pânico. Então, quem dirá, sei lá, ir num banco ou pegar o carro e fazer alguma coisa, pra mim naquele momento era algo impossível. Por quê? Justamente porque não é muito superficial quando a gente diz que tem medo de algo. Porque eu comecei a analisar, me aprofundar nesse tema, e eu vi que
o que acontece? Não é medo em si da coisa ali que tá nítido, entende? Eu não tava com medo de ouvir outras pessoas falar outra língua e porque aquilo era algo diferente pro meu cérebro. Não, eu tinha medo realmente era de ser vulnerável, do que poderia vir a acontecer, né? De como seria a minha reação, da vergonha que eu ia passar, de algo que eu ia fazer que poderia ser errado. Igual quando eu comecei a iniciar a falar, a entender o italiano, porque eu tive a oportunidade de ficar em casa e, e estudar um pouco, né? Me familiarizar com a língua. Então, assim, eu tive essa oportunidade, chegou no momento que eu pensei, eu tenho que começar a colocar em prática. E quando eu fui para colocar em prática, eu dei com a cara no muro, porque eu não queria ir, eu não conseguia ir, eu me travava, era uma situação que eu sentia como se estivesse correndo um perigo, assim. E o que estava envolvido nisso? Não era o medo em si da língua italiana, de eu estar em outro país, de eu estar vendo coisas que era diferente do que eu via no meu país. Não era exatamente isso. Era justamente o fato de se sentir vulnerável, de sentir vergonha, de não querer fracassar. E aí eu tive que entrar muito mais além, porque tá muito mais embaixo. A raiz, ela tá debaixo da terra e ela vai indo lá para baixo e sabe-se lá Deus que profundidade que ela tá. Eu tive que acessar realmente esse fundo ali dessa raiz para entender as causas e por que realmente eu tava tão em pânico. Porque é algo que muitas pessoas fazem tranquilamente, vêm sem falar, sem nada, e que mesmo sentindo um pouco de desconforto, elas conseguem encarar. E eu justamente não tava conseguindo encarar. E aí eu fui e eu entendi que eu tava com medo de ser vulnerável, de falhar, eu tava com medo de errar, eu tava com medo de errar. Não tava com medo de falar italiano, não tava com medo de viver em outro país, não, eu tava com medo de errar. Porque eu queria fazer a boa, a brava, eu queria não errar, eu queria fazer e tá tudo ok. E por que a gente tem esse medo de errar? Muitas vezes os erros eles vão ter, se a gente quiser e se a gente decidir, como em um livro que a gente está lendo aqui em casa, os erros eles podem todos, assim, se você decidir, todos eles podem ter a semente do benefício, que te traz algo de bom, né, naquela situação, sendo ela positiva ou negativa, mas nesse caso a gente está falando da parte negativa, que é um erro, né, errar é algo negativo, porém se você decide, você consegue tirar do erro a semente do benefício, você consegue tirar algo de bom ali, o que eu posso fazer da próxima vez para não cometer esse erro? Que estratégia eu posso usar para não cometer esse erro? Para isso, para essa cena, essa situação que aconteceu não acontecer de novo. Então é isso, a gente tem que parar de ter medo de coisas que vão, se a gente enfrentar elas, a gente vai conseguir chegar aos nossos objetivos, realizar nossos sonhos. Quantas vezes a gente tem vontade de realizar sonhos, mas a gente não vai porque tem medo? Eu tava vivendo essa situação, só que a diferença é que chegou um ponto que eu disse, não, eu não vou deixar isso entrar dentro de mim e eu vou encontrar um jeito de resolver. Isso quer dizer que eu não tenho mais medo? Isso quer dizer que eu não tenho mais nada para resolver na minha vida? Que agora eu virei a super-herói, que eu sou super uau? Não, eu tenho muita coisa ainda para aprender. Eu tenho muita sabedoria ainda. Deus ainda tem muita sabedoria para colocar na minha mente, no meu espírito. Então, assim, ó, a gente tem primeiramente que reconhecer por que é que a gente tá com tanto medo de tal coisa. E ficar focado naquilo ali, enquanto você não descobrir a raiz da situação, não saia. Porque se você vencer os seus medos, você vai sentir uma sensação muito boa, você vai se libertar, você vai se sentir leve, você vai se sentir capaz, você vai se sentir presente mesmo aqui na Terra. A gente se transforma em uma outra pessoa quando a gente começa a vencer os nossos medos.
E é isso, você tem que ver, liste os seus medos, escreva um por um e depois em cada medo que você escrever ali, coloque do lado. Por que que eu possa ter esse medo? Mas eu tenho medo disso aqui, eu tenho algo mais enraizado embaixo. E vá e persista e insista naquilo que possa te fazer ter um futuro melhor. Porque se você vencer os seus medos, é garantido, o seu futuro vai ser cada vez mais brilhante, cada vez mais de sucesso, de conquista, de felicidade. Porque não tem coisa melhor nessa vida do que a gente dizer: eu venci esse medo, eu passei por essa etapa, eu consegui subir mais uma escadinha. Não importa o tempo que leve, mas você precisa olhar para os seus medos e dar atenção a eles, porque são eles que estão destruindo a sua vida, coisa que estava acontecendo comigo. Os medos que eu tinha, eles estavam destruindo a minha vida. Eu não tinha mais perspectiva de vida, eu não conseguia mais ver o meu futuro, eu não conseguia ver nada mais além do fracasso. Era tudo que eu sentia naquela época, era tudo que eu sentia, era isso. E hoje eu não me sinto 100%, não é isso, mas eu me sinto mais liberta, mais livre, mais leve, porque algumas escadinhas eu já consegui subir. Eu ainda estou nessa caminhada, a escada é longa, é alta, mas eu estou na caminhada. E eu acredito que se eu continuar nessa constância, eu vou conseguir. E você também consegue, você também pode. Então, a experiência de hoje, do vídeo de hoje, porque o nosso intuito aqui no canal é justamente essa, é a gente compartilhar nossas experiências, porque elas transformam a nossa vida e podem transformar a vida de outras pessoas. E quanto que o mundo vai ficar mais leve se as pessoas começarem a encarar os seus medos e dar atenção a eles até eles serem resolvidos, né? Então a conclusão do vídeo de hoje é essa: encare os seus medos, liste, olhe para eles e diga: não, ok, eu sei que você tá aqui e agora eu vou achar um jeito de resolver esse problema e eu vou te tirar de dentro de mim. Faça isso, porque isso vai ser libertador para sua vida. Você vai se sentir leve, feliz, realizado. E a cada dia você vai conseguir cada vez mais, aos poucos, devagarzinho, vai conseguir vencer os seus medos, seja eles qual for, não importa o tamanho, não seja o que seja, não importa o que seja, é importante. É importante a gente olhar com carinho para os nossos medos, porque só assim a gente vai conseguir ter uma vida de felicidade realmente, no sentido da palavra, né? Então, assim, o resumo do vídeo de hoje é este. Se você tem alguma experiência de medo, que você tem medo de água, que você conseguiu superar, como que você conseguiu superar esses medos, se você quiser deixar aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que ele é muito importante. E eu espero realmente, de verdade, de coração, que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo.